Bom dia a todos, meu nome é Fabiana Mello. Vamos dar início, então, à primeira edição do Estágio Visita, direto das comissões de 2019. Sejam todos bem-vindos. Quem vai começar a falar com vocês agora, então, é o segundo secretário da mesa diretora da Câmara, deputado Mário Eringer, do PDT de Minas Gerais. Obrigado, Fabiana. Bom dia, rapazes e moças. É um prazer tê-los aqui conosco. Esse estágio visita já é uma tradição aqui na Câmara, uma tradição que tende a se perpetuarem, porque realmente os resultados obtidos e a satisfação de todos nós aqui, que por aqui passamos, temos de conviver diretamente com essa... bom dia. Com essa gama, com essa diversidade do Brasil, com essa juventude, isso é sempre muito legal, muito importante para a gente. E nós estamos aqui para recebê-los. Esse evento, ele é uma parceria... Fala, deputado. Tudo bom? É uma parceria com o CEFOR, da 2ª Secretaria, e é aberto aos estudantes universitários do Brasil inteiro. Vocês sabem como é que foi feita a indicação, vocês foram indicados, vocês sabem como é que funciona. Isso não é relevante aqui, agora, nesse momento. O importante é que vocês vão passar aqui, já passaram ontem, anteontem e hoje, e até sexta-feira estarão aqui, vocês verão como é que funciona efetivamente a Câmara dos Deputados. Isso abre perspectivas novas, é uma visão diferente, que a maioria dos estudantes não tem a possibilidade de ver. Nós estamos aqui para isso, para mostrar como é que funciona o parlamento, para estimular que as pessoas entendam que a maneira de resolver os problemas é pela política, não existe outra maneira melhor. Das piores que tem, continua sendo a política melhor, e é isso que nós fazemos. Então, nós vamos abrir aqui, a Fabiana vai conduzir essa reunião. A Fabiana, a partir de agora, é a nossa chefe, né? E a gente está aqui para responder perguntas de vocês. Outros deputados passarão. Assim, sempre no início é um pouquinho com menos pessoas, mas daqui a pouco você vai ver que isso aqui pega. Não é isso, Edmilson? Gente, deputado Edmilson é lá do Pará, não é isso? Do Pará, e é do PSOL. Está aqui, é o primeiro que chegou. Primeiro não, é o segundo, primeiro cheguei eu. Tá bom? Um abraço a vocês. Fabiana, vai lá. Obrigada, deputado. Bom, então, como o segundo secretário explicou, deputado Edmilson Rodrigues, do PSOL do Pará, também já está à disposição para responder as perguntas. Já expliquei para vocês, explico para quem está nos acompanhando agora pelo canal da Câmara dos Deputados no YouTube, como é a dinâmica. Os estudantes que têm interesse em fazer perguntas, colocam o nome num pedaço de papel, a gente coloca aqui no cubo e vai sorteando, e eles, então, fazem as perguntas para os deputados. Essa atividade é aberta a todos os parlamentares. Como quarta-feira é um dos momentos mais concorridos na agenda parlamentar, não há uma marcação prévia, a porta do plenário 4, aqui no anexo 2, fica aberta, e os deputados entram e saem de acordo com a disponibilidade deles. O plenário 4 está reservado para a Comissão de Finanças e Tributação a partir das 10 horas, então isso nos dá 56 minutos para essa atividade a partir de agora. Vitor Medrado, você é o primeiro a fazer pergunta. Bom dia, sou o Victor Medrado, de Salvador, Bahia, e curso Direito. Muitos políticos, ao longo dos seus mandatos, trocam de partidos para não serem perseguidos ou prejudicados. Essa prática se sustenta pelo presidencialismo de coalizão, da qual é a coligação dos partidos e aliança para conseguirem apoio em troca de cargos, benefícios, entre outros. Eu gostaria de saber se tem uma possibilidade de algum projeto para acabar com isso, ou isso é ideal para a política brasileira? Obrigada, Vitor. Eu vou te falar rapidamente. A deputada Taba está chegando aqui conosco. Chegou uma deputada da idade de vocês. Eu fiz questão absoluta... Fiz questão absoluta de convidar a Tabata para estar aqui essa hora, porque eu sabia que ia ser isso, esse aplauso todo, porque a deputada é uma representante legítima da geração de vocês que está aqui na Câmara. Deputada Giovânia de Sá, também chegando. Deputada Giovana também. Só tem mulher bonita aqui, gente. Integrante da mesa diretora também. Deixa eu responder rapidamente para você, Vitor. Essa questão de troca de partido,
ela necessariamente... eu vou ficar muito à vontade, porque eu nunca troquei, tá? Então, eu sou de um partido só, nunca troquei, então estou confortável para falar isso. Às vezes, as trocas de partido não são com essa conotação fisiológica tão grande assim. Às vezes, são inadequações e resultados dentro do seu próprio partido. Eu já assisti isso acontecer aqui com o PT, quando vários bons candidatos do PT fizeram o PSOL funcionar, porque não se encaixavam mais dentro daquela filosofia do PT. Isso aconteceu aqui. Isso não é tão fisiológico assim. Essa quantidade, essa multiplicidade de partidos é que é o grande problema. E isso adveio exatamente de uma medida que o DEM entrou no Supremo Tribunal Federal quando quis criar forçosamente a fidelidade partidária. Quando forçou que fôssemos todos fiéis, abriu-se o espaço para infidelidade com a legislação, que é a legislação da formação de novos partidos. E aí todo mundo começou a fazer o seu para chamar de seu. Então, essa multiplicidade ela nasceu casuisticamente de uma posição que se tentava evitar. Criou-se uma regra para criar novos partidos, facilitou-se a criação de novos partidos, e aí estamos nós com 30 e tantos. Em 2006, 96 foi votado nessa casa uma cláusula de barreira que entraria em vigor em 2006. Exatamente depois da eleição de 2006, assim que tinha acabado a eleição, que os partidos tinham cumprido aquela regra, foi desfeita a regra. E não ocorreu a mudança que era exatamente para restrição. Então, nós ficamos num período assim. Agora, quanto ao presidencialismo de coalizão, ele é o que tem, é o que está no jogo. Nós somos um país presidencialista com essa multiplicidade de partidos. Agora, coalizão não quer dizer cooptação, não quer dizer coisa errada, coisa indigna. Vou parar por aqui para não tomar muito tempo, senão daqui a pouco a Fabiana puxa minha orelha, e se alguém mais... Fabiana, controle. Obrigada, deputado. Eu pergunto se algum outro parlamentar à mesa gostaria de complementar a resposta sobre presidencialismo de coalizão. Deputado Edmilson Rodrigues. Apenas, já que eu fui citado, porque eu sou do PSOL, há partidos e partidos. Te citei, mas não foi pejorativamente, não, que fique Tô claro. brincando. Eu estou brincando. Há partidos e partidos. Infelizmente, Mário, no Brasil é muito forte personalizar. Muitos que estão eleitos aqui acham que devem o seu mandato aos seus belos olhos. Infelizmente é isso. Em qualquer país desenvolvido, onde a democracia está mais amadurecida, você representa um programa, uma visão de mundo. Você fala no Mário, mas fala no PDT. Seria assim na Europa. Aqui no Brasil, mesmo pessoas que não mudaram de partido, que são vinculadas a um determinado partido com uma marca forte, mesmo assim as pessoas dizem, não, eu votei no Edmilson, eu votei no Mário, porque eu não voto em partido. E muita gente com formação intelectual, até gente da área da ciência política, alimenta esse caldo da despolitização. Então, o partido passa a ser uma coisa sem importância, e o camarada muda de legenda quando é conveniente, fazendo um cálculo eleitoral. Eu vou para aquele partido, por quê? Porque eu vou entrar no PSOL em determinada cidade, se eu sei que não vai conseguir legenda para me eleger. Aí vem o oportunismo eleitoreiro, né? E depois eu tenho um mandato, se o mandato é meu, se o mandato é meu, né, eu o uso em favor de quê? Não de um compromisso programático que um partido deve ter, mas dos seus próprios interesses. Infelizmente, existe. Dizer que isso pode ser generalizado seria uma leviandade. Quando eu brinquei aqui, mano, é porque realmente, em 2005, 2004, o PSOL surgiu, sabe por conta? Todos que saíram foram expulsos do PSOL, a senadora Luiz Helena, o Babá, que era deputado, o Luciana Genro, depois Ivan Valente, eu fui prefeito 2 vezes pelo PT, por divergência programática. Sabe o que startou a crise? Reforma da Previdência. Quando foi feita uma proposta de reforma da Previdência pelo Lula, surgiu um conflito interno e, como quem mantinha aquela coerência histórica resolveu votar contra, foi expulso. Vamos lá, Edmilson. Então, um pouco
nem todo mundo, infelizmente, grande parte realmente se move por interesses não tão nobres, mas... Obrigada, deputada Edmilson. Antes de passar para a deputada Giovânia de Sá, porque ela precisa se ausentar, eu informo que estamos no YouTube e também sendo transmitidos pela TV Câmara. Deputada. Meu bom dia a todas e a todos. Dizer que vocês são privilegiados de estar aqui exatamente conhecendo todo o trâmite da Câmara Federal, e isso é... Todos que a gente tem conversado, que passaram por aqui, Mário, sabem o quão importante é a experiência, a visão, deputada Edmilson, que vocês passam a ter a partir de agora é muito diferente do que vocês realmente viam através da internet, através da TV Câmara. Eu quero cumprimentar aqui o nosso secretário, que está à frente do estágio Visita, Mário, também a Tabata, o Rodrigo, que é do meu estado de Santa Catarina, e o meu amigo Edmilson também, cumprimentar cada um de vocês. E eu passei exatamente para dar um bom dia, porque eu estou com 4 reuniões ao mesmo tempo. Hoje fizemos parte, junto com o Mário, da mesa diretora da casa, fazendo e conduzindo os trabalhos da casa. E só para colocar para vocês, eu entrei na política, e o Edmilson estava falando aqui, em relação a fazer o cálculo exatamente de qual partido vai me dar condições para me eleger. É exatamente o que acontece hoje, porém a população também não vota mais em partido, vota na pessoa. E eu sou exatamente um exemplo disso, deputado, que eu fui vereadora em 2012 lá no meu estado, de Santa Catarina, meu outro amigo de lá, Darcy, e 2014, 2 anos depois, eu me elegi deputada federal. E agora, em 2018, me reelegi com acima de 93% dos votos que eu tinha levado em 2014. Por quê? Resultado de muito trabalho no Estado. O partido é importante? É, mas eu estava lá representando os anseios da população. Exemplo disso foram as votações ocorridas aqui. O meu partido tinha um direcionamento, porém, respeitando a minha posição, em defesa do que eu acredito, que preguei na campanha. E isso é importante, porque a população ela acompanha hoje como que o seu deputado se posiciona. Então, exatamente ter coerência no que você fala e no que da forma que você age aqui no parlamento é importante e é fundamental. Então, eu quero desejar a todos boas-vindas. Se quiserem passar no plenário hoje à tarde, eu não sei a programação, mas devo estar na mesa e com certeza terei o maior privilégio de divulgar vocês aqui na nossa casa. Muito obrigada e que sejam bem-vindos e aproveitem ao máximo as oportunidades que estão tendo aqui. Muito obrigada. Obrigada, deputado Mário. Obrigada, deputada. Bom, agradeço a participação, então, da deputada Giovânia de Sá e apresento os parlamentares que chegaram, o deputado Rodrigo Coelho, do PSB de Santa Catarina, e também o deputado Darcy de Matos, do PSD, também de Santa Catarina. Deputado Darcy, eu convido o senhor para sentar aqui mais próximo ao microfone, então, e faço o sorteio do segundo estudante, ou da segunda estudante, que irá fazer pergunta. Gedeão. Onde Fabiana, está? eu queria pedir para o Gedeão, se ele pudesse fazer o pedido, a pergunta que direcionasse para a Tabata. A gente... Porque a Tabata tem que sair, ela me pediu aqui agora. Beleza, então. Gedeão, você democraticamente, como eu expliquei no início, democraticamente fará a pergunta para a deputada Tabata. Bom dia, senhores, deputada, parabéns. Obrigado por representar a juventude nesse Brasil. O atual governo, ele brigou, alguns do atual governo, brigaram contra a reforma do governo passado, Michel Temer. E nesse atual governo, eles apoiam com unhas e dentes. E com isso, eu gostaria de saber de você por que essa mudança de pensamento, essa defesa tão ferrenha com essa nova Previdência, sendo que é a mesma dos moldes do antigo governo. Obrigada, Gedeão. Deputada Tabata. A senhora prefere o sem fio? Não deu certo. Bom dia. Pessoal, eu vou aproveitar para fazer uma pequena fala que eu queria passar para vocês, porque o ministro da Educação está chegando daqui a pouco e eu tenho algumas perguntas para ele, que é bem importante fazer, então eu tenho que sair. Mas, primeiro, muito bem-vindos ao Congresso. Fico muito feliz de vê-los aqui. Com certeza, alguns são bem mais novos do que a idade que eu tinha quando eu comecei a entender um pouco mais de política e comecei a me interessar. Então, de fato, é uma oportunidade muito grande. E aí, respondendo à pergunta do Gideão, correto?
Tem uma coisa que a gente falou muito na eleição passada, que foi a questão da renovação. E tem um ponto que eu venho fazendo, mas que as pessoas não entenderam ainda 100%, que uma renovação apenas de pessoas, apenas de rostinho, não significa uma renovação política. Renovação política, de fato, ela é acompanhada também por uma renovação de ideias e de práticas. Então, eu não quero entrar em detalhes de proposta, de pessoa, porque eu acho que cada um tem a sua razão, mas eu acho que é nosso papel, com esse novo parlamento, com essa nova eleição que a gente teve no ano passado, cobrar que as pessoas, de fato, apresentem uma renovação de práticas, com transparência nos seus gastos, com transparência nas suas decisões, ouvindo aqueles que as elegeram. Então, dando um exemplo lá de São Paulo, quem aqui é de São Paulo? Ó, tem bastante gente para ajudar. A gente está com um projeto chamado Gabinete Itinerante. Então, todo final de semana, a gente tem um trailer que vai até a periferia, diferentes distritos, cidades, todo sábado, para levar a formação política para as pessoas, porque vocês devem imaginar, eu cresci sem saber nem o que fazia um vereador, quem cuidava da linha de ônibus, etc., para levar essa formação e para ouvi-las. Então, dando um exemplo, a gente discutiu no primeiro Gabinete Itinerante, lá em São Bernardo do Campo, financiamento da educação. E o que a gente aprendeu e discutiu naquele dia me orientou para apresentar meu primeiro projeto de lei, que foi sobre as transferências voluntárias do Ministério da Educação. Nesse sábado, a gente vai para a minha comunidade, Vila Missionária, para falar sobre dependência química, que é uma coisa que cada vez está levando mais amigos e mais vizinhos a morrerem muito cedo. Então, acho que isso é um pouco de mudança de práticas. É você ouvir as pessoas, é ser transparente, e se a gente não cobra, não tem muito incentivo para se mudar naturalmente. E aí, só para finalizar, quem aqui tem interesse em se candidatar, se ver no Congresso? Coragem. Ó, tem bastante gente, tem muitas meninas, que ainda é meu foco, porque somos apenas 15% aqui. O Brasil está na posição 149 do mundo, quando a gente fala de representatividade feminina. Então, queria encerrar com uma mensagem de que pode não parecer, mas não está escrito que a gente não pode ocupar esse lugar. Então, quero cada vez ver mais jovens, mulheres, periféricos, negros, porque a gente também representa o Brasil. Então, força para vocês, guerreiros, boa sorte no estágio e podem contar com a gente aqui na Câmara. Obrigada. Obrigada, deputada. Então, quer dizer, deputada, que em breve eu vou chamar os universitários de nobres parlamentares e eles estarão respondendo as perguntas dos futuros estagiários. Patrícia Mota, e eu agradeço a chegada do deputado Gilberto Nascimento, presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Acertei, né, deputado? Do PSC de São Paulo. E Patrícia Mota, onde está a Patrícia? Aqui na primeira fila, fará a próxima pergunta democraticamente, como eu expliquei, para os parlamentares que ainda não responderam. Isso deixa você com a opção de escolha entre o deputado Rodrigo Coelho, Giovânia de... Não, Darcy de Matos e Gilberto Nascimento. Gilberto Nascimento. Bom dia a todos. Eu sou do interior do Maranhão, estudo em Teresina, Piauí. E minha pergunta é sobre o IGF, que é o Imposto sobre Grandes Fortunas. Quais as consequências da não regulamentação de tal imposto? Quais os prejuízos que a sociedade poderá enfrentar, tendo em vista que ele é o único imposto no ordenamento jurídico não instituído? Primeiro, bom dia. Eu cheguei, não falei ainda, mas já vou responder a tua pergunta. Eu tenho uma posição pessoal quanto ao negócio de grandes fortunas e grandes impostos. Quem ganhou muito, já pagou muito também. Quem ganha 10, paga sobre 10. Quem ganha 1 milhão, paga sobre 1 milhão. Mas hoje, há uma situação que as pessoas dizem que são os discursos politicamente corretos. Então, por exemplo, como normalmente tem muita gente que só se preocupa com a próxima eleição e não com a próxima geração, é muito mais fácil fazer um discurso que agrade a todos. Como, lamentavelmente, nós estamos num país que grande parte são mais pobres, então fica mais simpático falar mal do rico para prestigiar o mais pobre, não é? Então é fácil, por exemplo, a pessoa fala, não, eu sou contra, eu sou a favor de que taxem os grandes, tal. Agora, os pequenos só vão existir se os grandes existirem. Não adianta nós imaginarmos que vamos socializar a miséria nesse país. Eu tenho as minhas dificuldades
em imaginar que porque a pessoa é mais rica tem que pagar mais impostos, porque para ficar mais rica ela já pagou mais impostos. Ah, mas daqui um pouco, por exemplo, quando você pega alguém que recebeu uma herança, por exemplo, vamos taxar essa herança, até tudo bem. Agora, simplesmente, essa situação de você taxar as grandes fortunas só por taxar, eu acho que é um discurso que não é o melhor. Porque, veja bem, a pessoa vai pagar mais caro por ter trabalhado mais, por ter sido mais rico, por ter tido até mais sorte na vida. Então, eu questiono muito essa coisa de hoje ter que taxar, cobrar mais impostos sobre as grandes fortunas. Para que as grandes fortunas chegassem, elas precisaram, de qualquer forma, de estar pagando impostos também. Agora, volto a dizer, politicamente correto é fácil. Ó, vamos cobrar porque o rico tem que pagar mais, porque o rico tem que pagar mais. Aí nós agradamos o pobre. Será que esse é o melhor discurso? Eu não acredito que seja. Eu acho que todos aqui de vocês têm que trabalharem muito, se dedicarem muito, ser muito ricos para proteger os mais pobres. Essa é a forma. Muito obrigado. Obrigada, deputado Gilberto Nascimento. Deputado Edmilson, rapidamente, então, para complementar. Eu tenho discordância total com o deputado, meu amigo Gilberto. Esse país tem 6 pessoas que detêm uma riqueza, segundo a Oxfam, Constituição Internacional, de matriz britânica, 6 apenas detêm uma riqueza superior a mais de 100 milhões de brasileiros, mais da metade da população brasileira. Sabe por quê? Exatamente porque eles não pagam impostos. Sobre os dividendos. Quem paga imposto aqui? Sobre os dividendos. Se pagar sobre os dividendos... Lucro de dividendos. Acabou. Lucro de dividendos. Então, por outro lado, a reforma tributária é necessária. Sabe por quê? Exatamente porque os pobres pagam impostos. O seu Raimundo desempregado, se quiser comer, ele tem que trabalhar, é verdade, mas ele tem que ir no comércio e comprar. Se ele comprar R$100 em feijão, arroz, etc., ele está deixando 16, 17 reais de ICMS. Ele não tem como fugir, a não ser que ele não coma o arroz e o feijão. O rico, bilionário, paga os mesmos 17 reais. Então, num grau de concentração de renda, em que quem ganha 5, 6 mil reais é taxado pelo imposto de renda, da mesma forma em quem ganha 60 mil reais. Aí vem essa reforma da Previdência para acabar com os direitos dos pobres, com o mesmo argumento que vai se combater os privilégios. Porque não se quer tocar nos ricos, nas grandes fortunas. E tem que ser tocada, você falou bem. É o único dispositivo constitucional relacionado a tributos que até hoje não foi regulamentado. Por quê? Porque os ricos mandam nos mandatos de muitos deputados. Calma, Edmilson. Calma, Edmilson. Obrigada. Obrigada. Eu já havia sorteado o próximo estudante, quando o deputado Edmilson pediu para contraditar. Nós temos 2 deputados que chegaram nesse meio tempo, o deputado Celso Sabino, do PSDB do Pará, que está aqui do lado, e o deputado Julian Lemos, do PSL Paraíba. E a estudante Maiara Matos fará a pergunta. Eu peço, Maiara, para direcionar para o deputado Rodrigo Coelho, do PSB de Santa Catarina, que está aguardando há mais tempo. Bom dia a todos. Meu nome é Maiara, sou de Teresina do Piauí, estudante de Direito. E eu acho que os deputados ficaram sabendo que ontem foi assinada uma nota oficial por 14 partidos pedindo a retirada do texto sobre os trabalhadores rurais, do texto da reforma da Previdência, sobre os trabalhadores rurais e sobre os beneficiários do BPC, né? E aí eu queria saber a opinião do deputado sobre isso. Deputado Rodrigo Coelho. Maiara, né? Maiara. Obrigado pela pergunta. E me sinto bem à vontade por ser advogado na área previdenciária há 16 anos. E por ter uma posição bem convicta com relação a isso. A reforma, do jeito que foi apresentada, primeiro que ela não aprovaria hoje na casa, por vários motivos. Há questões muito complicadas
que é a capitalização, né? Tirar da Constituição vários direitos. A transição, peguei um exemplo ontem de uma servidora pública que faltavam 9 meses para ela se aposentar. Se for aprovada a reforma do jeito que ela está, vai faltar 12 anos para ela se aposentar. A transição está muito dura. Essa proposta é, inclusive, mais dura do que a proposta anterior do presidente Temer. E tem as questões, né, que está bem na mídia e que vários partidos, inclusive da base, são contrários, que é a questão do rural, aumento da idade da mulher de 55 para 60 e o aumento do tempo de contribuição de 15 para 20 anos. E o BPC, que altera não só o valor de R$ 400 a partir dos 60 anos, hoje a partir dos 65, mas para receber um salário mínimo só a partir dos 70 anos. Isso é de uma violência sem tamanho. Tá? É algo feito assim, parece que foi feito para não aprovar, né? É proposital, não pode uma pessoa em sã consciência propor algo tão duro com relação às pessoas mais simples. Então a minha posição é completamente, né, contrária a isso, né? Essa reforma ela vai atingir fortemente. E a gente que é jovem, eu me vejo aqui, né, eu tenho 38 anos, poucos anos atrás eu não tive a oportunidade de fazer o estágio visita. Eu fiz um evento bacana que vocês também podem ter a chance de participar, que é o AMUN, no Instituto Rio Branco. Ficar uma semana que tem a ver com um evento todo em inglês, né, sobre direito internacional, que é a minha paixão na época da faculdade, me formei na UFSC. Depois foi direito ambiental e acabei, né, advogando com o escritório já há 16 anos na área previdenciária. Hoje estou impedido devido ao exercício de cargo público. Fui vice-prefeito de Joinville, vereador e agora deputado federal. Então, eu quero aqui parabenizar a casa pela iniciativa, em nome do presidente, do secretário Mário, a todos os deputados aqui. Mas saudar especial os amigos de Santa Catarina, que tem 2 Lucas, né? Lucas Gabriel e o Lucas de Moraes, né? O Arthur e o Pedro. Então, são 4 catarinenses que estão aí, é isso? Pessoal, mais alguém de Santa Catarina? Oh, mas tem 4 aqui só. Os 4 de Joinville. Pessoal, sejam muito bem-vindos, parabéns, aproveite, essa é uma oportunidade única, né? E como falou a Tabata, daqui a alguns anos, né, eu quero ver vocês aqui, né, porque isso é muito importante, como falou também o deputado que antecedeu, não só mudar rostos, mudar caras, né, mas mudar o modo de se fazer política, né? Isso é o mais importante, né? E isso aqui é uma ferramenta fantástica, né? Porque, como dizia Luiz Guimarães, a única coisa que mete medo em política é o povo na rua. E o povo na rua hoje é celular também nas redes sociais, para pressionar e pressione os seus deputados, né, sobre essa questão da reforma da Previdência. Que ela é muito dura, vários não se aposentarão e vai aumentar, inclusive, a desigualdade social em nosso país, de acordo com o atual texto. Muito obrigado. Deputado Rodrigo Coelho, muito obrigada. Eu passo agora para o deputado Darcy de Matos, que precisa se ausentar também por motivo de agenda, para que ele possa se manifestar. Desejo com alegria e com muito respeito saudar a todos os estudantes que se fazem presentes nesta casa, em nome dos jovens catarinenses, se me permitem. E eu quero também afirmar aqui que, independente de que se somos governo ou se somos oposição, acima de tudo, nós somos brasileiros. Essa consciência é fundamental. Fico feliz quando vejo grande maioria dos jovens levantando a mão e dizendo que quer estar aqui daqui a pouco como parlamentares. Isso é uma esperança para o povo brasileiro. A esperança da renovação, da mudança, do sangue novo, de uma nova motivação que iniciou nas eleições do ano passado. Quero afirmar que, independente de partido, porque a direita esteve no poder e a esquerda também esteve no poder. Que bom! Concluiu-se o ciclo da democracia. A esquerda, a direita, o centro, o PT, o PSDB de centro, o DEM, o PFL, enfim, todos estiveram no poder. E todos não fizeram bem. Não fizeram o dever de casa, independente de partido, senhores deputados. Porque o Brasil está à beira do caos. 12 milhões de desempregados, uma sociedade violenta, insegurança total,
déficit público absurdo, pessoas morrendo na fila do SUS, o país desacreditado a nível mundial. Essa é uma realidade dura em que todos os partidos que passaram pelo poder deram essa herança para o povo brasileiro. Essa é a grande verdade. Mas não vamos buscar culpados, vamos olhar adiante. E olhar adiante significa, jovens que estão aqui, nós, independente de oposição e situação, nós temos que respeitar o governo e o governo tem que respeitar a oposição. Estamos percebendo muito ódio na Câmara dos Deputados nesse momento. E com ódio nós não construímos nada. Nós temos que ter ponderação, serenidade e responsabilidade. E se nós não fizermos as reformas tributárias, desonerando a produção, do Pacto Federativo para deixar mais dinheiro lá onde a vida acontece nos municípios, se nós não fizermos a reforma política, e se nós não fizermos, aprovarmos a reforma anticrime do ministro Moro, e se nós não fizermos a reforma tributária, o país não vai adiante. É claro que nós temos que ter um olhar diferente para os deficientes, para os agricultores, para os professores, para os policiais, mas também não dá para um policial se aposentar com 45 anos. Tem que ser no mínimo com 50. Essa é a grande verdade. Também não dá para suportar um auditor fiscal em Santa Catarina aposentado com 68 mil reais. Ou uma técnica em São Paulo, na Câmara de Vereadores, sem curso superior, recebendo 45 mil reais. Esse tipo de privilégio nós temos que acabar na reforma tributária, na reforma previdenciária. A reforma veio e eu vou votar para pegar o grande, o privilégio e para proteger os pequenos. Essa é a essência, mas ela tem que ser feita ou o Brasil vai quebrar. Muito obrigado. Obrigada, deputado. Fabiana. Obrigada, deputado Fabiana, Darcy de Matos. Está presente o deputado Marlon lá atrás, do Rio Grande do Sul. Queria convidar o Marlon, vem para cá. Chega aqui com a gente um pouquinho, para falar com os estudantes do estágio de visita. Se quiser. Então tá bom. Deputado Celso Sabino, deputado Celso Sabino ainda não se pronunciou e ele precisa sair para um outro compromisso também. Deputado Rodrigo Coelho também. Obrigada, deputado, pela presença. A gente aguarda o senhor na próxima edição. Deputado Celso Sabino. Deputado, eu peço desculpa a Vossa Excelência, aos demais colegas. Nós estávamos aqui há pouco na eleição da mesa da Frente Evangélica, que foi eleito o deputado Silas Câmaras para presidir a partir de agora a Frente Evangélica, e eu tenho aqui uma frente que nós vamos instalar hoje também, a frente que é um tema que está sendo recorrente aqui, que é da reforma tributária, aqui no plenário Nereu Ramos. Inclusive, gostaria de convidar todos os alunos, acho que vai ser aberto, assim que terminar essa reunião, aqui é o plenário Nereu Ramos, vocês já conheceram o plenário Nereu Ramos, está sendo a implantação da frente em defesa da reforma tributária. Então, eu vou me manifestar brevemente e peço desculpa porque vou precisar me ausentar assim que terminar. Quero cumprimentar todos os estudantes que estão aqui presentes, já cumprimentei os parlamentares, cumprimentar os servidores dessa casa, aos servidores da secretaria que fazem a realização desse estágio de visita. Eu não tinha ideia do quanto importante era esse estágio de visita. Estou tendo porque eu estou recebendo muitas demandas, Edmilson, de alunos que têm buscado o nosso mandato para fazer esse estágio de visita. E assim como eu fiz para a escolha dos assessores do nosso gabinete, eu vou fazer também uma seleção pública para que os alunos tenham a oportunidade de se inscrever e participar de forma equânime, né, independente de partido ou de coloração ou ideologia, porque eu acho que a gente tem que fomentar o debate nesse sentido. Quero iniciar dizendo a vocês que eu fui presidente do Grêmio Estudantil da minha escola. Tem alguém de Belém aqui, não? Altamira. Fui presidente do Grêmio do Colégio Marista Nossa Senhora de Nazaré, no momento ali que nós vivíamos o impeachment do presidente Collor. Então, eu era cara pintada naquela época. E ali comecei a militar politicamente, né? E hoje estou aqui na Câmara Federal no meu primeiro mandato, estou aprendendo com os colegas mais antigos na casa,
e também trago novas experiências das redes sociais, da atuação dos jovens na política. Quero parabenizar aqui a jovem que fez a pergunta sobre a nova Previdência. Eu acho que esse tema está sendo muito explorado e podem ter certeza, os deputados estão debruçados sobre esse tema. O BPC, vocês todos sabem o que é o BPC, né? O BPC é um crime, a proposta do Bolsonaro acabar não, mas reduzir da forma como pretendeu reduzir. Existem pessoas no interior do Pará que recebem o salário mínimo, que gastam mais de R$400 só com remédio. E o Bolsonaro queria reduzir para R$400, então o cara não ia conseguir viver. Então, o nosso partido aqui, o PSDB, assinou logo no início, quando chegou esse projeto, o fechamento de questão contra essa proposta de redução do BPC. Também, os líderes do partido ontem assinaram uma proposta em conjunta, um acordo, para retirar não só o BPC, como também a aposentadoria rural e também a questão da desconstitucionalização das próximas reformas da Previdência. Talvez essa seja uma das sugestões mais importantes, que é a desconstitucionalização. Nós somos contra a desconstitucionalização. Hoje, para se alterar questões importantes da Previdência, é necessário um quórum mínimo, é necessário um rigor técnico, é necessário critérios mais rígidos. E a proposta do governo é retirar isso e trazer para uma lei complementar. Então, acredito que o Congresso terá a sabedoria de não autorizar essa questão. Ademais, assim como tem gente a favor, tem gente contrária, e é importante se respeitar a opinião de todos. Eu recebo, por exemplo, nas nossas redes sociais, pessoas que pedem para mim votar a favor da reforma da Previdência e pessoas que pedem para votar contra. Então, isso é a democracia. O que a gente tem que estudar é a melhor saída para todos, que o Brasil, como foi dito aqui, precisa. São 13 milhões de desempregados, a economia precisa crescer, esse rombo existe. Para concluir, Celso. Concluindo, esse rombo existe e a gente precisa enfrentar essa questão. Ademais, como o meu tempo é curto, quero me colocar à disposição aqui de Vossa Excelência Secretário, deputado secretário, e de todos os alunos. Vocês vão ficar até quando aqui? Sexta-feira. Até sexta. Então, a gente ainda vai se ver hoje por aí pelo plenário. Ontem eu dei uma entrevista para algumas alunas. Estou à disposição. Celso Sabino, PSDB do Pará. Muito obrigado. Obrigada, deputada. Eu vou pedir ao deputado Edmilson e ao deputado Gilberto um pouco de paciência para passar agora para o deputado Julian Lemos, que também precisa se ausentar, para que ele possa também cumprimentar os estudantes, agradecendo ao deputado Celso Sabino. Olá, bom dia a vocês, tudo bem? Alguém aqui da Paraíba, não? Aqui, deputado. Olha aí. Bom, pessoal, eu vou falar para vocês aqui, não vou falar para os colegas. Vocês já repararam que a oposição, se o governo achar a vacina para câncer, muitas vezes eles ficam a favor do câncer. A intenção aqui é exatamente mostrar como é fácil esse discurso de que tudo que o governo faz é ruim, é para prejudicar os pobres e etc, etc. Esse discurso a gente já conhece. Agora deixa eu te falar. O primeiro engodo que se tem é achar que essa Previdência, essa reforma da Previdência, é uma reforma do presidente Jair Bolsonaro ou do governo. Essa reforma é do país, que já devia ter sido feito quando o problema era pequeno. O que não pode é acontecer apenas um discurso oportunista, que é para pobre, até porque a oposição mais radical não gosta de pobre. Se gostasse, já tinha tirado a pobreza há muito tempo, sobretudo da região Nordeste. O que tem que se pensar agora aqui é exatamente que modelo, porque realmente eu tenho que concordar, do jeito que está a reforma da Previdência que vai vir para o plenário, ela não passa. Mas isso é como um caminhão de melancia que sai cheio e no meio do caminho ele vai se adaptando até ficar no formatinho que tem que ser. Os privilégios é exatamente onde a gente tem que atacar. A gente sabe que tirar de quem não tem, até porque quem não tem, já tem um salário mínimo, já está morto. Não vai tirar disso aí. Ninguém vai massacrar aqui agricultor, deficientes que têm essa assistência, ninguém vai fazer isso. Eu sou da base, na realidade não sou nem da base do governo, eu sou o próprio governo. Mas eu vou te falar, eu sou contra isso. Ninguém vai atrás disso. Agora é porque é bom o discurso da oposição. Aí vocês vibram, aí vocês se arrepiam, mas na realidade, quem não quer perder privilégio, muitas vezes é quem já está dentro disso. Eu faço questão de cortar na própria carne. Adoraria. Não tem problema nenhum. Vamos pegar, ter uma aposentadoria. Eu sou parlamentar, estou aqui ou não estou? Vamos colocar uma aposentadoria que seja competitiva, de acordo até com o setor privado. Se eu quiser ter uma aposentadoria melhor, eu vou sim para uma questão privada. Agora, aqueles que não têm condições, não vão.
Agora, a gente não vai pegar e engessar, porque, vejam bem, só para vocês compreenderem aqui numa linguagem bem didática, esse avião da Previdência, esse sistema cruel que hoje é, quem mais paga hoje para que a elite do funcionalismo público, isso eu digo em relação a isso aqui, ó, acabei de receber ontem, um desembargador do estado do Pará, por nome Márcio Augusto Lozada Maia, se aposentou, correu, né? Quando viu que o negócio ia arrochar, correu. R$56 mil de aposentadoria. Quantos pobres são precisos para pagar isso aqui? O meu estado da Paraíba, o governador lá ganha quase 60 mil. E José Sarney, que ganha 101. É isso que a gente tem que atacar. Infelizmente, tem o famigerado, entre aspas, que para alguns é muito bom, que é o direito adquirido. Mas o bom mesmo era serrar até quem está ganhando 100 mil, 50 mil e baixar para o teto, que todo mundo já sabe. O discurso da oposição ele é muito fácil. É jogar pedra na vidraça enquanto a gente fica com a vidraça querendo se livrar. Mas a intenção aqui é exatamente que a coisa seja mais justa. Pelo menos dentro daquilo que é possível. Fazer o impossível dentro do possível. Estamos aqui para isso. Essa reforma já condenou essa geração aqui. A gente não pode condenar vocês. Que vocês não são o futuro do Brasil. Vocês são o presente do Brasil. Essa é que é a grande diferença que a gente tem que entender. Tá bom? Obrigada, deputado Júlia Lemos. Me permite, não é uma sessão de debates, mas eu agora também não posso passar sem fazer um contraponto aqui com o nosso colega deputado Tem Juliano tréplica? Lemos. Eu espero que tenha a tréplica, a quadra. Rocha aí. A gente vai, porque esse jogo é um jogo julgado. Uma vez que você acabou de se colocar como eu sou o governo, e nós não estamos aqui lutando contra a reforma da Previdência do deputado, não é mais, do presidente Bolsonaro, nós estamos dizendo que essa reforma do Bolsonaro não atende o que você pregou aí agora. Ela não atinge os militares da maneira devida, ela atinge os pobres de maneira indevida, ela atinge o BPC foi colocado lá simplesmente para ser tirado ou é aquela a intenção? A questão da aposentadoria rural foi colocada lá para ser tirado, para ser mecanismo de negociação, ou é eventualmente a posição correta dele? Se você me apresentar na proposta da reforma previdenciária, que está aí, onde atinge lá o salário do Sarney de 101, que foi citado por você, que atinge os magistrados, que atinge os deputados federais que têm as suas aposentadorias. Eu estou aqui desde 2003 e eu pago no regime geral da Previdência. Eu vou aposentar com o dinheiro que ganha qualquer trabalhador que paga no teto aqui, 5 mil e poucos reais. Então, eu quero saber se nessa reforma da Previdência do Jair Bolsonaro tiver isso, pode contar com o meu voto, só que não tem. Vamos lá. Como eu falei aqui. Como eu falei aqui, o grande equívoco é achar que é uma reforma do Jair Bolsonaro. Esse é onde está a questão, não é a reforma do Jair Bolsonaro. O que está lá não foi colocado para ser tirado, foi colocado lá para ser adequado. O governo mandou aquilo que era, talvez, o necessário. Agora, o necessário quem vai dizer é o parlamento. O parlamento é soberano para decidir. É exatamente aqui quem representa o povo. A emoção, nessa hora, não serve para nada. A racionalidade, sim. Eu acredito que, no momento oportuno, essas arestas e essas aparas terão que ser refeitas. Todo mundo sabe disso. Em relação aos militares, concordo com você também. Nós temos aqui pontos em comum. O que não pode é demonizar aquilo que precisa ser feito. A reforma é necessária, assim como a reforma tributária também precisa ser feita, que vai hoje quase 400 bi de impostos que deixam de ser, e sem falar na corrupção aí que leva mais 250 bi. Tudo isso precisa ser feito. Agora, não pode é demonizar aquilo que precisa ser feito. Obrigada, deputado Júlia Lemos. Desculpa. Eu torço pelo Brasil. Não estou fazendo oposição irresponsável nem automática. Agora, a gente falar que a reforma da Previdência é a única salvação do Brasil, a gente não vê o que a gente está pagando de juros e custo da dívida pública. 800 bilhões. Só agradecer e indicar, um minutinho. Um minuto, então, deputada Edmilson. Só para agradecer a presença dos paraenses Bruno Maia Ferreira, Débora Nazaré Borges Gomes, Gabriel Colares de Lima Rufino, Isabela Colares de Lima Cavalcante, a Samanta Oliveira Araújo e, inclusive, de Benevides, o Wellington Guedes Figueiredo. Parabéns aí pela presença. A primeira pergunta, eu esqueci o teu nome, infelizmente. Vitor Medrado. Vitor, eu queria sugerir a todos que leiam um artigo com o seguinte título, pessoal, publicado na Folha de São Paulo no dia 20. Todos têm acesso pela internet. Pobres serão os mais prejudicados com as novas regras.
Esse artigo é baseado numa pesquisa encomendada pela Anfip e Fenafisco, feita pela Unicamp, através do professor, doutor, aliás, com pós-doutorado, extremamente respeitado, mundialmente respeitado, Eduardo Faniani. E se vocês quiserem um resumo para calar aqueles que lucram com a ignorância... Minuto esgotado, deputado. Tá, permite só concluir? A pesquisa diz... 35 milhões serão atingidos, os pobres, com essas propostas. Se houver uma mudança na cobrança de tributo para quem ganha acima de 40 salários mínimos, 35% e não 27,5%, do imposto de renda apenas, não outros impostos. Quem ganha acima de 60 salários, 40% de imposto de renda, para quem aqui fala em salários altos, de 40, 60 mil, então vamos ser coerentes? Somente aumentando esses dois tributos para quem ganha acima de 40 mil, consegue-se economizar, em 10 anos, 1.570 bilhões. A proposta do governo, que atinge 35 milhões de famélicos ou trabalhadores muito pobres, porque 86% dos trabalhadores brasileiros não ganham, 86% ganham no máximo 3 mil reais. Sabe qual é a economia que o Bolsonaro, que está no terceiro salário, como capitão, como ex-deputado, não abriu mão do salário de presidente, ganha hoje 70 mil reais, era contra a reforma e agora apresenta essa esdrúxula proposta para matar o pobre de fome? Sabe quanto eles querem economizar com essa proposta? Conclui, por favor, Edmilson. Que atinge os pobres? 1.165 bilhões. Obrigada, deputado. Então a gente tem uma proposta para economizar mais, no entanto, cobrando de quem tem muito dinheiro e não dos pobres. Obrigada, deputado Edmilson. Obrigada, deputada Edmilson. Temos aqui também o deputado Carlos Zaratini, do PT de São Paulo, que disse que poderíamos fazer uma última pergunta, um sorteio, né, deputado? Isso. Pode ser? A gente tem 12 minutos. Maximilian. Tem algum outro Maximilian? Não. Então, se apresenta, Maximilian, por favor, porque eu vou errar o seu sobrenome, com certeza. Bom dia. Sou Maximilian, natural de Uberlândia, Minas Gerais. Ei, mineirinho bom. Cumprimento meu conterrâneo, deputado Mário. E minha pergunta vai para o deputado Zaratini, do PT. 1/3 dos municípios do estado, do Brasil, não geram receita suficiente para pagar o salário do prefeito. Qual a alternativa para a gente diminuir esse déficit sem gerar o aumento da tributação? Obrigado. Bom dia a todos, a todas, né? Queria cumprimentar aqui a todos vocês, sejam bem-vindos aqui na Câmara dos Deputados. É muito importante essa visita de vocês, até para vocês conhecerem um pouco mais do funcionamento da Câmara, da Casa, né? E ver como é que aqui as coisas se desenvolvem, que a maioria das pessoas não tem essa visão aqui de dentro, tal, que vocês vão poder ter nesses próximos dias, né? Agora, respondendo a tua pergunta, né? Esse é um problema muito discutido, inclusive, alguns anos atrás, foi suspensa a criação de novos municípios. Aí nós aprovamos aqui uma nova lei que ainda não está concluída para que se criassem novos municípios, mas tem tantas exigências que é muito difícil criar, não é mais aquela coisa que se dividiam os municípios de qualquer jeito. Agora não, tem uma regra, inclusive analisando a viabilidade econômica do novo município. O fato é o seguinte, o Brasil é um país que se urbanizou rapidamente e se urbanizou concentrando nas grandes metrópoles. Então houve atividade rural, ela também ganhou produtividade, são menos trabalhadores para produzir mais, né? Então houve um esvaziamento, muitas vezes, desses municípios. Como a atividade rural ela praticamente não paga nenhum imposto municipal, esses municípios têm uma receita muito baixa. Eu falo por São Paulo, a maioria dos municípios onde tem grandes plantações de soja, de cana, né, você não tem arrecadação. Só no município onde tem uma usina é que tem alguma arrecadação, nos outros não tem. Então, nós temos um problema que é tributário, nós temos um problema que é de como você aumenta a produção, não agrícola, mas a produção industrial ou até mesmo comércio e serviços.
Então, esse é uma questão que tem que ser feita numa reforma tributária que distribua melhor a receita para os municípios e garanta a sobrevivência dos municípios menores e com menor arrecadação. Então, isso tem que ser feito, tem que ser ajustado, não é uma coisa fácil de fazer, porque na medida que você tira a receita do governo federal, passa para o município, você desguarnece a atividade do governo federal. Então, é preciso um reequilíbrio. E a outra coisa importante, nós precisamos gerar renda no município. Por exemplo, programas como o do Bolsa Família e a própria Previdência Social são garantidores de receita para a população do município que movimenta o comércio e movimenta uma economia. Tem municípios que têm mais receita da Previdência e do BPC e também do Bolsa Família que a próprio Fundo de Participação dos municípios. Então, é necessário a gente gerar uma receita nos municípios para movimentar a economia e, em seguida, a gente também executar essa reforma tributária, que é uma luta que nós estamos aqui há muitos anos, porque envolve um conflito de níveis diferentes da federação e de estados, estados contra estados. Tá bom? Muito obrigada. É isso aí, obrigado. Obrigada, deputado Carlos Obrigado, Zaratini. deputado. Eu passo agora agradecendo antecipadamente a paciência do deputado Gilberto Nascimento, que aguardou para que a gente pudesse atender aos deputados que tinham compromissos aqui, para que ele possa falar mais uma vez a vocês. Bom dia a todas e a todos, especialmente aos meus amigos do meu estado, Fernando Bergamo, Mariana Carrasco de Moura, ao Murilo Locati, a Rafaela Lopes, a Rebeca Pereira Cardoso, ao Rodolfo Velo e também o Thales Coelho. Sintam-se bem aqui na nossa querida Brasília. Primeiro, dizer para vocês o seguinte: eu sou de São Paulo, como vocês já sabem, já falei aqui quando cumprimentei os colegas de São Paulo, o pessoal de São Paulo. Eu iniciei na vida pública aos 23 anos, portanto, provavelmente na idade de quase de todos vocês. Eu já tive a felicidade de receber o meu 9º diploma no Tribunal Eleitoral esse último ano. Portanto, já estamos aqui há quase 30 e tantos, quer dizer, estamos nessa caminhada há 30 e tantos anos. O meu primeiro mandato foi aos 25 para 26 anos. Eu sempre entendo o seguinte: quem não gosta de política vai ser governado por quem gosta. Eu sou de uma geração que as pessoas não queriam gostar de política. Não, olha, só tinha Arena e MDB, então ninguém queria gostar de nada, porque ou era comunista ou era de direita. E eu falei, eu quero gostar de política, eu quero fazer a diferença. E graças a Deus, exatamente por isso, os meus eleitores vêm me colocando aqui na vida pública há tantos anos. Por outro lado, eu digo o seguinte: primeiro, nós temos que agradecer a Deus todos os dias por ter nascido em um país chamado Brasil. Um país com 8.546.000 km², com 9% somente ocupado com agricultura, e mesmo com 9% ocupado com agricultura, alimenta 210 milhões de brasileiros. Somos o terceiro maior produtor de grãos do mundo, sendo que em soja somos o primeiro. Nós temos que agradecer a Deus por ter nascido em um país que é o terceiro maior produtor de aviões do mundo, com 85% de tecnologia nacional. Nós perdemos para a Boeing e para a Airbus, depois vem a Embraer, com grandes aviões, hoje concorrendo com o mundo e produzindo aviões com 87% de tecnologia nacional, tudo isso com cabeça de jovens brasileiros. Já para acabar? Muito rápido. Para que a gente possa passar para as considerações Claro, finais claro. dos Mas parlamentares. eu vou terminar aqui, então, mais um minuto. Mas quem me dá 2 minutos aí? Levanta a mão, deixa eu ver. 2 minutos. 2, 2, 2, Que 2, eu falei 4, na 6, 8, segunda-feira, 10. Olha lá, vamos lá. Vamos lá. Quem der 2 minutos para eles, eu corto o estágio. Me pega de novo desprevenida. Eu avisei na segunda-feira que o senhor faria isso. Vamos lá. Então, veja bem. Somos um país que, graças a Deus, somos o 4º maior produtor de submarinos no mundo. Submarino produzido em Itaguaí, no Rio de Janeiro, com energia nuclear produzida em São Paulo, portanto, com 78% de tecnologia nacional, cabeça de jovens brasileiros. Portanto, é um país que tem tudo para dar certo. Um país que vale a pena estar nele. Um país que vale a pena lutar por ele. Um país que a impressão que se passa às pessoas hoje é que o país está chegando no fim, está tudo acabado, todo político é ladrão, ninguém presta, o teu vizinho quer acabar com a tua vida. Não é verdade. Nós precisamos ter um pouco mais de amor, um pouco mais de vida, um pouco mais de esperança, um pouco mais de expectativa. Senão, que Brasil nós vamos viver? Repito,
Nós somos o país do futuro, sim. Nós somos o país já do presente. Nós somos um país que tudo que se planta dá. Nós somos um país maravilhoso. O que nós precisamos é corrigir os rumos. Corrigir os rumos. Eu não vou aqui questionar reforma de A, reforma de B, que talvez não seja esse o momento. Mas volto a dizer, esse país é um país democrático. Um país onde um homem que saiu lá do tempo esgotado aqui, ok. Tempo encerrado, eu já vou encerrar. Os 2 minutos já passaram. Já passaram. Então nós somos um país democrático, um país que alguém que nasce na pobreza um dia pode chegar a ser presidente da República. Essa oportunidade pertence a cada um de vocês. Portanto, vamos embora. Mais do que o professor, quem reprova é a vida. Portanto, vamos ser responsáveis pela nossa vida e vamos pensar que não vai se esperar só do governo, mas esperar de cada um de nós daquilo que nós vamos fazer pelo nosso país. Muito obrigado e um bom dia a todos vocês. Obrigado. Muito obrigada, deputado Gilberto Nascimento. Eu passo, então, para o segundo... deputado Carlos Zaratini gostaria de se despedir. Só dar uma despedida aqui de vocês. Nós temos agora uma audiência aqui com o ministro de Relações Exteriores, que vai ser uma audiência bastante animada. Eu não sei se vai dar tempo deles Motivo assistir. pelo qual nós fomos deslocados do plenário 2 para o plenário 4. Isso. Eles são cientes, deputado? Tá bom? Então, um grande abraço a vocês, boa estada e aproveitem o máximo aí, tá bom? Obrigado, viu, gente? Obrigada, deputado. Passo, então, ao deputado Mário Heringer, segundo secretário da mesa diretora da Câmara dos Deputados, para que ele possa fazer o encerramento dessa primeira edição do Direto das Comissões com estágio visita de 2019. Obrigado, Fabiana. Gente, obrigado, meninos e meninas, pela presença de vocês. Foi muito bom tê-los aqui. Vocês não conseguiram ver um debate maior, até porque nós fizemos questão de não fazer isso aqui. É claro que houve um momento ou outro onde a gente tem que fazer um contraponto. É impossível que a gente, como político, deixe a coisa acontecer sem que a gente faça alguma reação em algum momento. Eu posso dizer para vocês que essa casa é a casa do dissenso. Essa casa é a casa da divergência. E a única maneira que nós podemos e vamos conseguir alcançar o sucesso é quando nós, na nossa divergência, buscarmos o que interessa ao nosso país. Buscarmos o que interessa à nossa sociedade, não a nós próprios, sozinhos, pensando no próprio umbigo. Espero que daqui a alguns anos eu assista da minha casa, aposentado, com as pernas para cima, cheio de varize, alguns dos senhores sentados aqui, das senhoritas, como a Tabata pediu, as meninas participando disso aqui, eu assisto a vocês fazendo um programa desse para os jovens que virão e num contexto muito melhor do que o de hoje. Um abraço a todos, muito obrigado. Fabiana, muito obrigado. Um abraço, fiquem com Deus e aproveitem o restinho dos dias. Pessoal, lembrando a todos, tirem o crachá de dentro da bolsa, coloquem no pescoço e eu vou pedir que a gente libere, então, o plenário 4 para a reunião deliberativa ordinária da Comissão de Finanças e Tributação, cujo secretário executivo já está aqui ao meu lado. E para aqueles que quiserem presenciar o lançamento da Frente Parlamentar, citado pelo deputado Celso Sabino, o auditório Nereu Ramos fica saindo aqui à frente, virando à esquerda, seguindo direto e descendo as escadas, ok?